Saúdo aos queridos irmãos e amigos com a santa, bendita e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que desejo iniciar uma série de estudos sobre o tema Bibliologia, a doutrina das Escrituras. Peço que os irmãos que estão nos assistindo, que nos acompanham através das redes sociais, que deixe aí o seu like, o seu joinha, compartilhe para que o maior número de pessoas possível possa ser abençoado com a ministração da palavra de Deus. O credo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no Brasil nos diz o seguinte: cremos na inspiração divina e plena da Bíblia, bem como na infabilidade e inerrância como única regra de fé normativa para a vida e para o caráter cristão, baseado no texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 14 ao 17, a palavra do Senhor nos diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Portanto, queridos irmãos e amigos, a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, seu assunto central é o Senhor Jesus. Certo autor anônimo corretamente declarou: a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Sempre Deus quer falar e se revelar à humanidade. Teologia é a ciência das coisas divinas. Esse vocábulo vem de duas palavras gregas: theos, que quer dizer Deus, e logos, que é traduzido por palavra ou discurso. Foi Orígenes o primeiro a empreender o termo teologia no contexto cristão, como a sublimidade e a majestade da teologia. Já os estoicos distinguiram três tipos de teologia: a mítica, a política e a natural. Por meio deles, o termo chegou aos primeiros pais da igreja: Tertuliano, Eusébio de Cesareia e Agostinho de Hipona. No estudo teológico, na teologia sistemática, nós encontramos 10 pontos ou 10 temas principais que trazem ao nosso conhecimento uma visão melhor e geral da chamada teologia sistemática. E o primeiro deles é bibliologia, a doutrina das Escrituras. Depois nós vemos teologia, a doutrina de Deus; cristologia, a doutrina de Cristo; pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo; antropologia, a doutrina do homem; hamartiologia, a doutrina do pecado; soteriologia, a doutrina da salvação; eclesiologia, a doutrina da igreja; angelologia, a doutrina dos anjos; e escatologia, a doutrina das últimas coisas. Portanto, queremos introduzir a matéria bibliologia, a doutrina das Escrituras. Queremos definir esse tema, ou esse termo, definindo o termo bibliologia. Bibliologia é a área da teologia que estuda exclusivamente a doutrina das Escrituras, quanto à sua origem, conteúdo, material, mensagem, idioma, formato e tudo que se refere à estrutura das sagradas Escrituras. O vocábulo Bíblia significa etimologicamente coleção de livros,
Este nome consta só na capa da Bíblia e foi pela primeira vez aplicado às Escrituras por João Crisóstomo, grande reformador e patriarca de Constantinopla, que viveu entre 347 e 407 depois de Cristo. Talvez os queridos irmãos e amigos estejam aí se perguntando por que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem algumas evidências internas e externas que comprovam que a Bíblia é a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz, nos mostra, e nos declara a autoridade que a própria Escritura nos dá acerca deste livro sagrado. Nós temos vários motivos para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. O primeiro motivo é o testemunho interior do Espírito Santo. O Espírito Santo que testifica através da palavra aos nossos corações que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ainda podemos dizer que o segundo testemunho é a capacidade transformadora da Bíblia Sagrada. Somente a Bíblia tem esse poder de transformar a vida dos seus leitores, daqueles que a têm, daqueles que a possuem. Eles podem, sem dúvida, serem alcançados pelo poder glorioso da palavra do Senhor nosso Deus. Nós vemos também que a própria unidade da Bíblia, ela demonstra e comprova que a Bíblia é a palavra de Deus. As informações históricas, a própria história demonstra e denota que mesmo passando-se tanto tempo, tantos séculos, a palavra do Senhor continua poderosa, inerrante e alcançando o objetivo para o qual o Senhor a designou. Nós vemos também o próprio testemunho de Cristo, Jesus testemunhando das Escrituras, quando falava, quando expunha as Escrituras sagradas, os corações daqueles que ouvia falar das verdades deste livro santo eram enfervescidos com o poder de Deus, era enfervescido com a graça salvadora que emanava do Cristo através da exposição das Sagradas Escrituras. Nós podemos ver também a evidência da influência da Bíblia, como a Bíblia tem influenciado pessoas, gerações, povos, etnias, de diversos lugares e partes do mundo foram transformados, foram tocados, foram inspirados por Deus a viverem uma vida santa através da influência da palavra do Senhor nosso Deus. E por último ainda podemos ver a evidência da indestrutibilidade da Bíblia Sagrada. Tentaram queimar, acabar, extinguir com este livro santo. Quanto mais queimavam, quanto mais tentavam destruir, Deus levantava homens, Deus levantava pessoas para fazerem cópias, para publicarem este livro, e hoje e há muito tempo vem sido o livro mais publicado, mais vendido e mais lido de toda a história da humanidade. Na própria Bíblia Sagrada nós podemos encontrar alguns títulos que demonstram algo particular que nós temos na Bíblia Sagrada. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. Em Atos capítulo 7, versículo 38, a Bíblia é chamada de a Palavra da Vida. Isaías 34, 16, a Bíblia é chamada de Livro do Senhor. Podemos ler em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que a Bíblia é chamada de Palavra da Verdade. 2 Timóteo 3,15 é chamada de Sagradas Letras. E ainda Isaías 34 e 16, como falamos, a Bíblia Sagrada é denominada como o Livro do Senhor. Podemos também encontrar nas páginas santas alguns símbolos da Bíblia Sagrada. Tiago capítulo 1, versículo 23, a Bíblia é denominada, é chamada como espelho no qual miramos. Em Jeremias 23, 29, é um martelo para esmiuçar a vontade. Em Malaquias capítulo 3, versículo 2, é fogo para derreter o coração. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12,
12 é espada para transpassar a consciência. Em 1 Pedro 1:23, a palavra de Deus é a semente para dar vida à alma. No Salmo 119 e o verso 105 é luz para iluminar o caminho do homem. E agora, quem sabe alguém esteja se perguntando, mesmo depois de nos ouvir, por que devemos estudar a Bíblia Sagrada? Dentre as muitas razões, podemos declarar pelo menos 3. A primeira razão, porque ela ilumina o caminho para Deus. Salmo 119, versos 105 e o 130. Em segundo lugar, porque ela é alimento espiritual para o crescimento de todos. Jeremias 15:16, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor é o alimento para nossas almas, é a palavra de Deus que alimenta a alma do homem. Precisamos desta palavra, devemos estudar esta palavra para ser iluminado, para ser alimentado pela palavra. E em terceiro lugar, porque devemos estudar a Bíblia, porque ela é o instrumento que o Espírito Santo usa na sua operação. Efésios capítulo 6, versículo 17, a palavra do Senhor nos declara que a Bíblia Sagrada é um instrumento que todo homem, toda mulher pode usar para se defender, para vencer as adversidades e as lutas da vida. Você pode usar a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, querido amigo e irmão, eu te convido a permanecer buscando na palavra de Deus as respostas para os seus questionamentos. Josué capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Medita na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, não se aparte da tua boca a palavra do Senhor nosso Deus. No Salmo 119, o verso 99, a palavra nos diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Amados irmãos, portanto, honrem a palavra de Deus e Deus te honrará. Continue assistindo os nossos vídeos, veja a sequência desta série de estudos sobre o tema Bibliologia. Compartilhe, se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu comentário, e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Amém.